de maio, né, o primeiro dia depois do último decreto do governo estadual para permanecer em isolamento, é o dia 31. E esse webinar é uma iniciativa do Gran Shopping para compartilhar com vocês, com os nossos lojistas, principalmente, né, os conhecimentos, falar um pouco de tudo isso que está acontecendo, da conjuntura que a gente tem vivido nesses últimos tempos, né, falar um pouco do cenário econômico, das medidas, né, que estão sendo disponibilizadas pelo governo no âmbito bancário, fiscal, tributário, trabalhista, que a gente sabe que o nosso cenário, né, é um cenário de muita imprevisibilidade, a gente vai aí passar por um novo normal, e a gente tem, assim, as perspectivas de retomada, insegurança, tudo isso. É um cenário muito imprevisto. Porém, quanto mais conhecimento, né, as pessoas tiverem, as empresas, os lojistas, enfim, quanto mais munido de informação e conhecimento nós estivermos, melhor vai ser essa retomada, esses passos, um pouco mais de segurança, todo mundo vai ter. E esse webinar tem exatamente essa proposta, de mostrar, trazer informações para esse grupo aí maravilhoso, né, da Área Leão, da ABAX, são profissionais super reconhecidos no mercado, que sabem o que fazem, estão aqui com um conteúdo riquíssimo para trazer para vocês, para que a gente possa realmente ter informação para viver aí todo esse período que a gente está passando e ainda vamos passar por um tempo, a gente sabe disso. A gente vai estar disponibilizando o Q&A, então quem tiver alguma pergunta para fazer para os palestrantes, pode acessar aí na sua tela o Q&A, e à medida que for possível, no final, aí cada palestrante vai determinar como que eles vão fazer para discutir isso, eles vão responder para vocês todas as dúvidas e questões que surgirem. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Área Leão, obrigada, Abax, obrigada a todos que estão aqui com a gente. E, Enio, está com você. Obrigado, Carla. Obrigado, pessoal. Obrigado ao Gran Shopping pela oportunidade. Acho que o objetivo é exatamente esse, Carla, é compartilhar informação. A gente tem feito um trabalho, tanto a Área Leão quanto a Abax, de divulgar algumas informações, tentar ajudar as empresas, independente de serem nossos clientes ou não, a entenderem esse momento, pelo menos tentarem ouvir o que é realidade. A dificuldade que a gente tem enxergado no mercado é que a gente tem visto muita conversa, muita informação trocada, então a gente está tentando trazer informações que são reais, são existentes nesse momento. Não adianta a gente ficar falando do que acha que vai acontecer, a gente tem que falar do que existe até hoje. Tá? Carla, se você puder me passar o anfitrião, por favor. Então, pessoal, enquanto a gente coloca aqui, de novo, como a Carla colocou muito bem, a gente vive um momento que a gente nunca tinha vivido, é um momento novo para o mundo inteiro, e é um momento que traz muita incerteza. Quando a gente começou a discutir isso há 2 meses, eu acho que a incerteza era ainda muito maior. Hoje a gente tem um cenário de longo prazo mais claro, eu vou chamar longo prazo mais de 1 ou 2 anos, em que a gente entende que em algum momento a gente vai ter um controle dessa doença, seja por imunização natural, seja por vacina, e nesse momento a gente vai viver um novo normal, que é essa pandemia superada,
e a possibilidade de a gente viver novas pandemias. Acho que essa é uma preocupação que até então a gente não tinha. Agora a gente passa a ter essa preocupação e eu acho que essa preocupação vai acompanhar a nossa geração e as próximas. A gente tinha vivido uma pandemia como essa, uma que espalhou pelo mundo há 100 anos, 1918, e a gente tinha tido algumas pequenas ao longo do tempo, Ebola, SARS, que em alguns momentos a gente se preocupou, mas acabaram não acontecendo. O nosso objetivo aqui não é falar de saúde, nós não entendemos disso, não é falar de política, nós também não entendemos disso, e nem da relação com o shopping. A gente não conhece a relação de vocês com o shopping. O que a gente está tentando é ajudar vocês a entender o momento e entender o que existe de oportunidades, principalmente com os incentivos. Eu vou falar um pouco sobre conjuntura, sobre o que está acontecendo no mercado, o tamanho do impacto da crise até agora, perspectivas, como tratar esse momento, e a Abax vai falar, sim, eu falo também das medidas bancárias que aconteceram, e a Abax vai falar das medidas tributárias e trabalhistas. Tá? Só um minutinho que eu estou aqui com a apresentação esperando. O Brasil, pessoal, ele não está sendo impactado de uma maneira diferente do restante do mundo. O mundo inteiro vive ou viveu momentos de lockdown. Essa parada foi entendida pela maior parte do mundo como necessária para ela reduzir a velocidade, o famoso R0, né? Hoje todo mundo conhece um pouco de estatística, a velocidade de propagação da doença, e isso gerou um impacto muito relevante nas economias do mundo como um todo. Vamos lá. Tudo se resolve. Tecnologia a gente resolve. O resto é mais difícil. Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse, eu vou falar sobre a questão do cenário econômico e dentro disso eu vou falar sobre as medidas bancárias e depois a Abax vai falar sobre impactos fiscais e trabalhistas. Primeiro falando do que é a Areia Leão. A Areia Leão é um escritório de assessoria financeira estratégica. Os dois escritórios são aqui de Fortaleza, tá? Nosso escritório vai fazer 15 anos, muito focado em fusões e aquisições, assessoria financeira estratégica, estruturação e planejamento financeiro, tributário e societário. Mercado imobiliário é um setor que a gente atende bastante. A gente também atua com governança corporativa. E na parte de pessoa física, a gente ajuda na consultoria patrimonial, gestão de patrimônio, de grandes patrimônios. Aqui é o meu currículo, depois vocês podem ver com mais calma. A gente vai disponibilizar essa apresentação para o Grand Shopping. Então, primeiro falando em impacto econômico. Primeira coisa que eu tenho para falar aqui, pessoal, ninguém consegue ainda dizer o tamanho do impacto total dessa crise. Isso depende muito do momento que a economia volta. De novo, já é consenso que dentro de 2 anos a gente tem uma solução de imunização, então a gente deve viver um momento que parece muito com o normal, com os impactos desse período. Impactos na sociedade, pelas mudanças que a sociedade viveu, e também impacto de endividamento. Os países vão ficar mais endividados, porque eles vão pagar grande parte dessa conta. Algumas perspectivas que a gente tem aqui, esses números são do Itaú BBA, agora do dia 12 de maio, e esses números têm sido revisados a cada momento. Primeiro, inflação. Inflação é consenso que ela está muito controlada. Apesar do dólar subindo, apesar de todos esses problemas, a inflação vai continuar controlada por uma falta de demanda. Por exemplo, quando a gente viu agora o IPCA sendo divulgado esse mês, ele foi negativo. Quando você abre as classes, o grande impacto negativo foi petróleo, foi combustíveis. Porque o preço do combustível, do petróleo no mundo inteiro caiu, e também porque a demanda caiu bastante. E aí entra uma relação de causa e consequência. A gente vai ver aqui que o consumo de combustível no Brasil ele caiu mais de 40%. Resultado primário, o que é isso? É quanto o governo vai gastar mais do que ele vai arrecadar. E aqui a gente está falando antes de juros da dívida do Brasil. Então, quando esse governo entrou, a perspectiva dele foi conseguir alcançar esse equilíbrio.
a gente viveu um equilíbrio durante o governo, uma parte do governo Fernando Henrique, no governo Lula, parte dele também a gente viveu um equilíbrio, a partir do governo Dilma a gente teve números bem negativos. E esse ano passado, a gente viu que o governo quase conseguiu isso, ele ficou 0,9, que ele gastou mais do que ele arrecadou. Esse ano, a gente já fala em 10%. Por que ainda que vai gastar tanto? Porque a gente está vendo uma série de transferências, que são essas medidas que a gente vai ver daqui a pouco, que saem do Tesouro para ajudar a economia a não paralisar, ajudar a economia a ficar viva. Ontem eu fui perguntado pelo Diário do Nordeste se essas medidas eram suficientes. Minha resposta foi: nunca vai ser suficiente, porque não tem uma medida que substitua uma empresa que faturava e agora não fatura mais. A gente tem setores, shopping é um deles, que pararam de faturar, pararam de ter receita. Então, por mais que o governo dê incentivo, não vai compensar, pode até minimizar o impacto. Juros, a gente tem primeiro um efeito mundial, os juros no mundo nunca foram tão baixos, então hoje praticamente todas as economias do mundo estão ou caminham para o juro real negativo. O Brasil provavelmente daqui a 30 dias vai chegar nesse patamar, o nosso juro hoje é de 3, com inflação esperada, como a gente está vendo aqui, de 2, e a gente vai baixar agora para 2,25 o juro. Então, se eu imagino um juro de 2,25 com inflação de 2, eu estou falando no juro real ali de 0,25. Então, a gente está muito próximo de um juro zero. Por que esse juro tão baixo? Porque os governos estão tentando estimular a economia. Isso vem desde a crise de 2001, na verdade, do 11 de setembro, do estouro da bolha também lá das dot-coms. De lá para cá, o juro vem caindo. E nesses últimos anos, ele vem caindo ainda mais forte. E agora, com o coronavírus, até os Estados Unidos já se fala em juro negativo, que é um país que usualmente não tinha. Quando a gente vai para o restante do mundo, a gente vê uma expectativa de crescimento mundial negativo. Fazia muito tempo que a gente não via isso. Por quê? Porque mesmo quando algumas regiões tinham um resultado ruim, outras regiões compensavam. Então, a gente hoje vê mesmo China tendo uma perspectiva de crescimento negativo. A China que crescia ali a 8%, 10% ao ano. O Brasil, a gente já fala ali em 4,5% negativo, esse é o número do BBA. Hoje já existem previsões bem mais negativas de 7%, 8%, alguns falando já em 10% negativo. Dito isso, pessoal, eu começo a falar para vocês como empresários. Não adianta, nesse momento, você olhar números macro. Não adianta olhar a economia como um todo, porque cada setor da economia vai ser afetado de uma maneira diferente, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, você tem que procurar entender o seu negócio e a perspectiva do seu negócio. A gente hoje tem setores sendo afetados de maneira completamente diferente. A gente vê um setor de supermercados que foi pouco afetado, a gente vê um setor de turismo que foi absurdamente afetado. E nesse meio, a gente tem setores que foram afetados de maneiras diferentes. E aí, já falando de setores, a gente tem bens duráveis, uma queda de 43%, aí a gente está falando de veículos, aí a gente está falando de linha branca, que são eletrodomésticos, etc. Nos não duráveis, que é basicamente supermercado e farmácia, a gente tende à estabilidade, e nos serviços a gente cai 60%, que aí entra um contato mais próximo com o consumidor. A gente está falando de restaurante, de cabeleireiro, de vários outros tipos de serviços. Esses números, pessoal, eles são absorvidos, são tirados de uma pesquisa diária que a Cielo está divulgando, que ela pega isso pelo número de transações de cartão de crédito, que é uma proxy muito boa, que é um parâmetro muito bom para se enxergar como é que está realmente o desenvolvimento da economia. Falando um pouco sobre esses incentivos que o governo está fazendo, começar aqui pelo Brasil, tá? O Brasil já anunciou, e esse número é do final de abril, 12% do PIB de incentivo à economia. Esse número provavelmente vai crescer. Essa semana a gente já está vendo o governo falar na prorrogação do auxílio emergencial, aquele auxílio de R$ 600,
provavelmente a gente vai ver prorrogação também dos impostos que não estão sendo pagos, e aí o pessoal da Abax vai poder falar melhor do que eu, espera-se, imagina-se que vai ter algum tipo de refinanciamento desses impostos que não estão sendo pagos. Então, é com esse gasto que a gente está vendo aquele número tão negativo do governo para esse ano, que ele vai gastar bem mais do que arrecada. Lembrando também que a arrecadação do governo está caindo bastante porque as empresas não estão produzindo. Então, os lucros vão ser menores, a receita vai ser menor e tudo isso tem relação com a arrecadação de imposto. Quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente vê que o Brasil está muito mais próximo dos países ricos do que dos países emergentes. O Brasil está fazendo um apoio mais forte. Aí a pergunta natural que sempre vem é: isso é suficiente? De novo, nunca é suficiente. Poderia ser bem pior. Então a gente precisa entender o final dessa crise por dois motivos. Primeiro, saber qual é o tamanho do impacto que vai ficar nas empresas e também o impacto que vai ficar no governo brasileiro. Tanto que quando a gente olha o juro brasileiro, a gente está vendo lá um juro hoje de 3, indo para 2,25, mas se você pegar a curva de juros longa, de 5 anos, de 10 anos, 5 anos você já vê um juro de 7%, e quando você vê um juro de 10 anos, você vê um juro de 9%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a economia brasileira voltar a caminhar, em algum momento ela vai, o Brasil vai precisar pagar mais juros para se financiar e vai ter que subir o juro. Por quê? Porque o Brasil vai sair muito endividado dessa crise. Provavelmente, a gente está vendo ali em 2022, 2023, a dívida brasileira chegando a 100, perto de 100% do PIB, que é dívida de país rico. Então, a gente vai continuar com o juro em relação ao histórico muito baixo, porque o Brasil sempre foi país de juros muito altos, mas quando a gente comparar com os outros países que vão ficar bastante tempo ainda com juro negativo, a gente ainda deve ver um juro alto. Seguindo aqui em relação a Cielo, eu vou usar bastante esse gráfico para vocês entenderem o que esse gráfico diz, tá? Primeiro, aqui ele está pegando o varejo total, todo o setor de varejo, desde 1º de março, semana a semana, até essa semana que a gente terminou na semana passada. Então, o que a gente viu? Aqui no começo, desculpa, aqui na linha escura é quanto se esperaria de volume no varejo para cada uma das semanas. E a azul é o que efetivamente aconteceu. Então, a gente vê um movimento que nas primeiras semanas, ainda antes do isolamento, quando a gente não via ainda o coronavírus como um risco muito grande, a queda tinha sido pequena. Quando a gente chega aqui na semana do dia 22, que foi logo depois que o Ceará decretou o isolamento dia 18 de março, e aqui a gente está olhando o Brasil, tá? O Brasil inteiro teve um movimento muito parecido. A gente viu na primeira semana logo uma queda do varejo de 52%. E de lá para cá ele vem se estabilizando em torno de 30%, 35%, uma leve recuperação agora nas últimas semanas. Tem uma recuperação aqui que tem a ver com o Dia das Mães, que teve um impacto relevante, a gente vai ver isso, mas a gente começa a entender também que as pessoas, tudo aquilo que elas postergaram de compra, que elas precisam fazer, elas estão tendo que continuar a vida. Quando a gente tem uma semana, 2 semanas, a gente para tudo, deixa de fazer tudo, deixa de comprar uma roupa, mas chega um momento que eu preciso voltar a consumir. Essa semana eu li um relatório sobre isso dos Estados Unidos, e quando você separa nos Estados Unidos por setor, e lá você já está fazendo um processo de liberação de lockdown, né, na maior parte dos estados, você já vê uma retomada relevante do consumo, com uma variação que também aqui é importante para o negócio de vocês, com uma variação muito relevante de retomada no online primeiro. Então, como o brasileiro ele é afeito à tecnologia, o brasileiro gosta de usar novas tecnologias, então provavelmente essa crise vai acelerar a venda online. E grande parte dessa venda que está acontecendo, ela tem acontecido no online, até pelos problemas de isolamento e lockdown.
Quando a gente fala aqui de setor a setor, primeiro vamos falar de não duráveis, drogaria e farmácia. As farmácias no pré-lockdown, no pré-isolamento, desculpa, a gente teve um aumento de venda muito relevante, as pessoas procurando remédio, procurando se estocar. Isso é um movimento fácil de entender, as pessoas ficaram com receio do que ia acontecer. E depois a gente vê uma queda. Onde é que está essa queda? Essa queda está principalmente em compra discricionária. É você comprar não o remédio, mas tudo mais aquilo que a farmácia vende, que a gente sabe que é principalmente onde ela ganha dinheiro, né? É o cosmético, é o lanche, é o sorvete. Então, teve uma queda relevante. E, de novo, a gente vê nas últimas semanas uma melhoria relevante nesse setor. Quando a gente vai para os supermercados e hipermercados, isso aqui tem sido uma surpresa, a gente viu um aumento muito forte ali no pré-isolamento, chegou a vender 60% a mais do que o previsto, e ele vem se mantendo acima até então. Pelo menos 3, 4 semanas, os analistas vêm dizendo que isso vai para estabilidade. E até agora não, as pessoas têm gastado mais dinheiro com o supermercado. É um movimento interessante se observar, ainda se tem algumas leituras. Uma das leituras é se eu não estou indo para restaurante, eu estou comprando um produto melhor, estou comprando, gastando mais no supermercado, mas isso em algum momento tende a normalizar. A gente ainda vê um número bem positivo nessas semanas mais recentes. Essa mudança de consumo, ela deve perpetuar. A gente deve ver o crescimento também da venda do supermercado online, isso é uma novidade. Gasolina, como eu comentei, ela vem girando aqui 40 e poucos por cento abaixo do que era previsto para essas semanas. E isso vai continuar enquanto quando não for liberado isolamento, né? E os demais setores do não durável estão ali em torno de abaixo de 25% do que era previsto para o momento. Quando a gente vai para duráveis, a gente tem uma correlação aqui muito forte com o shopping, tá? Primeiro, vestuário. O vestuário, lá na primeira semana de isolamento, chegou a cair 92%. E a gente vê aqui uma curva ascendente muito relevante, que a gente já está chegando aqui em 70% de redução, quer dizer, 30% do mercado de vestuário já existe. E aqui, de novo, é um ponto muito importante que vale não só para o vestuário, mas vale para todos os lojistas. É muito importante você se manter relevante com o seu cliente nesse momento. Enio, 30% da venda não paga minha conta. Concordo e não paga. Dificilmente, mesmo você considerando a loja fechada e vendendo online. Mas você precisa continuar relevante, você precisa continuar se relacionando com o seu cliente. Então, ele tem que continuar lembrando da sua marca. Então, você fazer uma entrega em casa, você trocar um WhatsApp com o cliente, perguntar como é que ele está, como é que está a família dele. Eventualmente, a gente tem visto algumas ações interessantes de mandar na sexta-feira uma cerveja para o cliente, mandar um brinde, um doce, para manter esse relacionamento e manter sua marca relevante. Além, óbvio, das medidas de marketing mais conhecidas, como se manter ativo nas redes sociais, etc. E muito ligado, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, à sua marca, ao propósito da sua marca. Se a sua marca é uma marca ligada à sustentabilidade, é momento de reforçar isso. É momento de manter essa imagem viva, já que o cliente não está tendo contato presencial na sua loja, né? Ele não está conseguindo enxergar essa sua visão. Quando a gente vai para móveis eletrodomésticos e loja de departamento, a gente tem um movimento relevante que aconteceu aqui na semana passada, que foi o Dia das Mães, há 2 semanas, né? E o interessante é que na semana passada isso se manteve. Então é cedo para dizer ainda se foi uma recuperação que vai ficar ou se foi pontual. Mas, de novo, pessoal, 85% do mercado de imóvel elétrico e loja de departamento está existindo. Se você não está participando disso, tem que entender o que está acontecendo. Como é que eu posso participar? Como é que eu posso... Quem é esse cliente que está comprando nesse momento?
tá? Eu acho que quando a gente fala de eletrodoméstico, por exemplo, tem móveis eletrodomésticos têm uma relação que eu acho que dá para entender. As pessoas estão mais em casa. Então, elas estão olhando mais e precisando mais do que elas vivem em casa. Então, aquela máquina de lavar que não está funcionando tão bem, e agora sou eu que estou indo lá toda hora lavar minha roupa, o meu fogão que só tem 3 bocas funcionando, como eu estou passando mais tempo em casa e fico mais atento a isso, talvez eu vá fazer esse investimento, tá? Material de construção, esse é um outro setor muito interessante. Isso aqui tem a ver, e aqui varia muito de região para região, mas tem muito a ver com o consumo formiga, que a gente chama, que é o consumo não das grandes construtoras, mas o consumo do pequeno serviço. Então, um trabalhador que, por exemplo, está em casa, está suspenso o trabalho dele, talvez ele esteja reformando a casa dele. E a gente vê que esse é um setor que, embora tenha sofrido bastante aqui nas primeiras semanas, hoje ele já alcançou e, na verdade, já passou o que era esperado para a semana. Esse é um movimento muito interessante que a gente precisa acompanhar. E nos outros bens duráveis, a gente vê uma queda relevante. Vou trazer de novo um ponto dos Estados Unidos, mas que funciona para cá e funciona principalmente para o Nordeste. Assim como o Brasil, os Estados Unidos está dando dinheiro, né? O que a gente chama aqui no Brasil de auxílio emergencial. Lá as pessoas estão recebendo $1.200 por mês, cada casa. E teve uma reportagem muito interessante essa semana. O americano tem muito dados, né? Muita informação. Que o Walmart, na última liberação desse auxílio emergencial, ele vendeu o esperado para 2 dias em 2 horas, dos Estados Unidos todo. E o que vendeu? Aumentou o consumo de produtos básicos? Sim. E aumentou também muito o gasto discricionário. Aumentou a venda de videogame, aumentou a venda de televisão, aumentou. A gente pode ver, dependendo do tempo que esse auxílio durar no Brasil, um movimento parecido, especialmente no Nordeste, nas regiões mais pobres. E aqui eu remeto a gente ao início lá do Bolsa Família. Você tem pessoas que não têm renda, pelo menos não têm renda formal, e muitas vezes, quando a gente fala principalmente de regiões mais afastadas, não tem renda monetária, porque vive de agricultura de subsistência, etc., passa a ter uma renda, passa a ter dinheiro. Parece pouco, R$ 600, mas quando você joga isso numa economia mais pobre, o impacto muitas vezes é positivo. A gente viu isso lá no crescimento do Bolsa Família, o interior do Ceará e mesmo as regiões mais periféricas de Fortaleza sentiram muito isso de maneira positiva. E grande parte desse desenvolvimento de outros bairros, inclusive onde o Gran Shopping está, vem disso. E agora a gente vê de novo no auxílio emergencial. Vamos ver quanto tempo dura isso e depende também de como a economia voltar. Indo agora ainda na região de shoppings para serviços, tá? Restaurantes, desculpa, turismo e transporte, a gente não viu ainda uma retomada. Ontem até a Gol e a Azul publicaram a malha para o próximo mês, né, para junho. Vai ser um crescimento de 60% em relação ao mês passado, mas ainda é um número muito baixo. Quem está viajando hoje, é óbvio, são pessoas que precisam viajar, e esse é um setor que ainda vai sofrer muito, vai demorar a ter uma retomada. Quando a gente fala em bares e restaurantes, a gente também não viu uma retomada relevante ainda. A gente saiu lá de 80% de queda para 70% de queda agora. Essa venda basicamente está no online. A gente tem algumas poucas cidades no Brasil que voltaram com restaurante, mas acho que mesmo o cliente não está preparado para isso. E aí, de novo, aqui entra a história de eu me manter relevante com o meu cliente. Eu sou um restaurante que não tem operação online, só tem operação física. Pense, avalie ir para o online para você não ser esquecido. A palavra é essa. Porque o seu cliente continua consumindo de alguma forma e ele pode esquecer de você, ele pode se acostumar com outras marcas, com outros produtos e perder a relação com você. Então, é muito importante você se manter ativo, vivo com esse cliente.
Serviços automotivos e autopeças, esse é um setor que, não, na maior parte do Brasil, ele não está bloqueado, mas ele teve uma queda, porque os carros estão rodando menos, mas é uma queda relativamente pequena. E o restante do setor, em torno de 43% abaixo. Vamos falar um pouco agora das medidas que foram tomadas pelo governo, as medidas bancárias, econômicas e bancárias. O que o governo está fazendo nesse aspecto? Ele está usando os bancos para irrigar a economia, sejam as pessoas físicas, sejam as empresas. E aí tem tipos de negócio muito diferentes. Primeiro, na pessoa física, ele estimula principalmente as camadas mais baixas, os mais pobres. Nas empresas, ele começou pela micro e pequena, medida muito certa. As grandes, elas acabam negociando diretamente. A gente está vendo aí o setor aéreo fechou um acordo com o governo, eventualmente outros setores como eles vão encontrar acordos. E a gente tem a média empresa que o governo acabou patinando, demorando a sair com medidas. O que a gente tem são algumas postergações de impostos, que o pessoal da ABACS vai explicar melhor, mas a gente já tem muita coisa, tá? Muita coisa que a gente vê que algumas empresas não viram, nem viram os ônus nem bônus, tá? Porque nem tudo é tão perfeito. Primeiro, quando a gente fala na pessoa física, como eu disse, pouco afeta o empresário diretamente, mas muito afeta o nosso cliente. Então, a gente tem que ficar atento a isso, que existe esse cliente. Primeiro, a antecipação de abono do PIS e COFINS, eu não vou ler todos para vocês olharem com mais calma, mas a antecipação do abono do PIS/PASEP, a antecipação de seguro-desemprego, esse auxílio emergencial, que eu já comentei bastante aqui sobre ele, embora ainda o início tenha sido lento e tenha causado todo esse problema, principalmente na Caixa Econômica, ele irriga a economia com muito dinheiro. Primeira parcela do 13º dos aposentados já em maio, a segunda parcela também em abril e maio, a redução de juros de cheque especial aqui, principalmente na Caixa, liberação do FGTS, pessoal. Então, esse é um ponto. Todo mundo que tem FGTS, a partir do dia 15 de junho, vai poder sacar até R$ 1.045 se tiver saldo no FGTS. Então, todos os funcionários de vocês, por exemplo, que têm carteira assinada, vão ser afetados positivamente por essa renda. Adiamento de pagamento de financiamento imobiliário pela Caixa, inicialmente de 3 meses, está sendo renovado. Aqui tem algumas questões operacionais, o recadastramento, prova de vida de aposentado, que foi suspenso. Conta de energia de baixa renda, que a gente chama de tarifa social, foi suspensa de abril a junho, e que nos afeta mais diretamente a prorrogação da entrega do imposto de renda da pessoa física, que era 30 de abril, foi para 30 de junho. Lembrando, pessoal, que 30 de junho só falta um mês, tá? Então, a gente tem que ficar atento para entregar. O prazo de restituição até agora não está alterado, né? Já foi divulgada até uma tabela de quando isso vai acontecer. Financiamento de crédito imobiliário na Caixa Econômica tem algumas regras de pausa de pagamento de financiamento de até 90 dias. Alguns bancos já estão colocando 120 dias de prorrogação. Tá? O governo agora está discutindo com os bancos uma coisa que eu acho bem interessante, que é evoluir com home equity, que é uma coisa que o Brasil tenta há muito tempo. Que o Brasil tem várias jabuticabas, né? Jabuticaba são coisas que só existem no Brasil. Uma delas é que é comum no Brasil ter o imóvel quitado e dever o cheque especial. Isso em lugar nenhum do mundo é normal. No mundo, o que a gente faz? A gente fala o que a gente chama de segunda hipoteca. Já quitei meu imóvel, eu mesmo já paguei boa parte do meu imóvel, eu tomo dinheiro com garantia do meu imóvel. Por quê? Porque esse dinheiro é mais barato, porque o credor tem uma garantia boa, que é o imóvel. Como medida emergencial, o governo está discutindo que os bancos possam emprestar de novo tudo aquilo que você já pagou do seu financiamento imobiliário. Então, imagina que você tomou R$100 mil de financiamento imobiliário, já pagou 50 mil, o banco poderia lhe emprestar esses 50 mil de volta usando a mesma garantia. Isso não é aprovado ainda, tá, pessoal? Até peço desculpa por colocar, porque é algo que está sendo discutido, mas eu acho que é algo que vai acontecer no curto e médio prazo. BNDES, muitas empresas
tem dívida com o BNDES, seja BNDES direto, seja via banco repassador. Aqui eu abro um parênteses da importância de ter relacionamento com os bancos públicos no momento de crise. BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, especialmente BNB. São os bancos que repassam principalmente esses auxílios do governo e que podem nos ajudar nesse momento. O BNDES ele suspendeu todos os financiamentos, que sejam diretos, sejam indiretos, soma 30 bilhões de reais por pelo menos 6 meses, por até 6 meses, né, para os clientes. Isso ajuda bastante o caixa. Ele tem uma linha que chama Proger, que ele aumentou o limite dela, era uma linha que ia de até 10 milhões, agora está indo até 70, com prazo de 24 meses de carência, mais 36 para pagar. Essa é uma linha que o custo dela gira entre 8,5% e 11% ao ano. Não é um dinheiro subsidiado, mas é um dinheiro saudável, e ele exige também garantias, então ele não é também um dinheiro tão fácil de acessar. Tem uma linha que foi muito discutida e agora o governo já está falando em reestruturá-la, porque as empresas não tomaram, que é o empréstimo para pequenas e médias empresas para financiamento de folha. O objetivo era financiar a folha das empresas por até 2 meses, então o valor era esse, com limite de 2 salários mínimos por funcionário, para empresas que faturam até 10 milhões. O juro de 3,75, que até então era a Selic, 6 meses de carência, 30 para pagar. Por que as empresas não tomaram isso? Por causa da última linha aqui. Não poderão demitir por 2 meses os empregados que tiveram salários financiados pelo programa. Então, as empresas optaram em não tomar, porque elas tinham muito receio de tomar o dinheiro e depois precisar demitir os funcionários. Acho que 30% das empresas que podiam tomar esse dinheiro tomaram. As empresas preferiram optar por suspensão, férias e não captar esse dinheiro. A gente entende que só vale a pena captar depois de demitir todo mundo que você entende que tem que ser demitido. E aí varia muito de setor para setor. Tem setor que continua operando, mas sabe que mesmo a crise voltando, vai precisar de 70% a 80% dos funcionários. Então, demito os 20%, suspendo os 20% e capto só do restante, que eu sei que não vou demitir. O BNB, pessoal, até agora tem sido o que tem linhas mais fáceis para principalmente para pequenas empresas nesse momento. A operacionalização, abrindo outro parênteses, em nenhum banco público ela é fácil, em todas ela é difícil e trabalhosa. O que a gente teve de principal aqui no início logo? O BNB sempre teve uma linha de FNE de até R$50 mil para cada empresa, sem garantia real, só com aval. Nesse momento, ele subiu essa linha para R$100 mil por beneficiário, se for para capital de giro, e até R$200 mil se for investimento associado a capital de giro. O juro de 2,5% ao ano, e esse ano você não paga nada, nem juro nem principal. Ponto aqui, pessoal, importante é investimento. É a hora de investir? Não, é a hora de segurar todos os investimentos. Eu tenho um investimento aqui que já está 60% realizado, mas eu sou uma loja de shopping que estou fechado, não sei quando é que eu vou voltar. Minha opinião é segure. Segure ao máximo, porque hoje é mais importante o caixa do que fazer um investimento que você não sabe se vai dar retorno, porque você não sabe qual é o mundo que a gente vai ter depois dessa crise. A cada semana que passa, a gente consegue enxergar melhor que mundo vai ser esse. Que a gente enxerga hoje é que vai ser um mundo com um nível de faturamento mais baixo do que a gente vinha rodando e com a retomada lenta até a gente ter uma solução definitiva para a questão de saúde. Para quem já tem dívida com o BNB, ele repactuou até 3 parcelas vencidas e as parcelas vincendas até o final desse ano. Como? Jogando lá para o final do contrato. Isso foi feito de maneira automática para as empresas. Se algum de vocês não teve esse benefício, é importante entender por quê, porque todas as empresas deveriam ter tido esse benefício. Além disso, o banco revisou alguns limites de crédito, apareceram oportunidades de melhorar crédito.
Um outro ponto importante, principalmente loja de shopping, para as operações que têm garantia de cartão de crédito, que tem lá a garantia do recebível do cartão e, por motivo óbvio, a garantia do cartão deixou de existir, o banco deu um prazo para você reconstruir essa garantia. Porque, pelo contrato, se você não tem a garantia, o banco começa a bloquear os seus recebíveis, a ficar com ele amortizando a dívida. Em função desse momento, ele está dando um prazo, aí, provavelmente até o final do ano, para você recompor essa garantia. Isso também, de novo, se não aconteceu para você, é importante entender o que pode estar acontecendo. O Banco do Brasil não tem nenhum tipo de linha especial, mas principalmente as repactuações de prazo. Santander, Bradesco e Itaú, todos seguiram mais ou menos a mesma lógica de dar entre 3 e 6 meses de carência nos financiamentos, jogando para o final. Essa repactuação que foi feita, ela, na maior parte dos casos, o Banco Central deu um alívio para os bancos para que, sem gerar provisão nos balanços dele, ele pudesse repactuar as dívidas em até 6 meses. O que os bancos fizeram? Deram 3 para todo mundo, para analisar os outros 3 de acordo com o setor de cada um. Tem empresas que vão precisar mais, tem empresas que vão precisar menos, como a gente viu setor a setor. Isso já está acontecendo com os bancos. Tudo que a gente está falando aqui, o início da operacionalização é muito difícil, porque demanda uma série de normativos, mudança de sistema, tal, e tudo está sendo muito rápido, principalmente sem as pessoas poderem se locomover, né? Então, mesmo os bancos estão sentindo esse problema de trabalhar em casa, a maior parte da equipe, mas as coisas sim estão acontecendo. Quando a gente fala dos bancos, a gente não tem visto, na maior parte deles, se aproveitarem da operação do momento para aumentar a taxa, para cobrar tarifas adicionais, mas, infelizmente, a gente tem visto, sim, alguns fazerem isso. Então, é muito importante, se você for fazer uma repactuação, fazer conta, analisar se realmente o banco está ou não mantendo as condições da operação anterior, para você perceber se está valendo a pena essa repactuação. O governo também, o pessoal da Abax vai falar sobre isso, isentou de IOF as operações financeiras nesse momento. Então, é um bom momento para repactuar a dívida, realongar, porque você não vai pagar o IOF, que normalmente é um custo muito relevante numa repactuação. Caixa Econômica, ela tem uma série de linhas ali de capital de giro, principalmente com garantia de cartão de crédito, forçando os juros para baixo. É importante ter relacionamento. Aqui, de novo, entra a questão da burocracia, mas é necessário enfrentar essa burocracia, mesmo que demore, para você conseguir acessar esses benefícios. Aqui tem algumas linhas, eu deixo para vocês depois, são para empresas muito pequenas, empresas que faturam até R$125 mil, que é uma parceria da Caixa Econômica com o Sebrae. E aqui tem um outro ponto muito importante. Sempre que a gente fala em banco público, uma dificuldade que as empresas têm é captar dinheiro em função das CNDs, das certidões que eles exigem. A medida provisória 958, ela dispensou uma série de certidões que normalmente seriam necessárias para contratar com bancos públicos. Então, se a sua empresa no passado tentou tomar dinheiro com o Banco do Nordeste, não conseguiu porque não tinha uma certidão de dívida ativa, uma certidão de um imóvel ou de CADIM, essas certidões estão suspensas, não são necessárias nesse momento. Então, vale a pena você tentar de novo essas linhas de crédito. Indo para a nossa conclusão, pessoal, primeiro, a gente, em um momento de crise, isso vale muito para esse momento que a gente está vivendo, usualmente a gente tem 3 fases. A gente já está no momento que a gente já deveria ter passado pela primeira fase, então se você não passou ainda, acelere, entenda o que aconteceu. Tente sair um pouco dessa inanição que muita gente está. De estar preocupado, de estar tenso, de estar olhando o WhatsApp, olhando o grupo do WhatsApp, todo mundo está reclamando de uma coisa ou de outra. Olhe o seu negócio. Foque no seu negócio para você poder fazer uma gestão melhor. Então, no primeiro momento, proteger caixa. Então, tudo que você puder
proteger, postergar investimentos, você precisa manter o caixa, porque no curto prazo quem quebra a empresa realmente é o caixa. No longo prazo, para a empresa se manter viva, ela precisa dar resultado, mas principalmente no curto prazo a gente está falando de caixa. Preservar a saúde física e mental da equipe, então ser sincero com a equipe, conversar com a equipe da situação. Ninguém tem resposta, então não adianta ficar também prometendo uma coisa que não existe, mas é importante ser transparente para que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque o pior é eles criarem um mundo que é pior do que, ou pelo menos diferente do real. E quando a gente fala em saúde física e mental, a gente está falando também na saúde física e mental do empresário. Tente desligar um pouco de WhatsApp, de grupo, de reclamação. Foque no seu negócio, foque nisso, porque é a maior contribuição que você pode dar para você, para a sua família e para o país. Manter a sua empresa viva para passar por esse momento. Como eu falei, manter o propósito da marca, fazer uma leitura do cenário, e isso tem que acontecer a cada momento, a cada fato novo. Tentar entender o que está acontecendo no seu setor, sempre no seu setor, no exterior, no restante do Brasil que está à frente. A gente já tem cidades no Brasil que já reabriram os shoppings, então liga para alguém do setor, se você é um franqueado, liga para o franqueador, pessoal, como é que está lá? Qual é o nível de venda que está? E em função disso, você revê o orçamento e revê a estrutura. Imagina que o shopping lá de Florianópolis está vendendo 50%, 60% do que vendia. Imagine a sua loja com 60%. Qual é o tamanho que ela tem que ter, quais vão ser as medidas que você vai ter que tomar para fazer com que essa loja se mantenha viva. Isso é muito importante. Ampliar canal de vendas, eu acho que já virou até um pouco lugar comum, mas é muito efetivo. Todos os seus colaboradores têm que participar de venda. O financeiro tem que estar oferecendo, se você vende roupa, mandando WhatsApp para os amigos, oferecendo. Passou o Dia das Mães agora, para os amigos, pessoal, alguém está precisando da roupa para mandar para a mãe, eu mando entregar, mando fazer alguma coisa, para você ampliar o canal de vendas e ir para o ponto 3, né? Manter o propósito da sua marca. Preservar a relação com os stakeholders, então, com seus fornecedores, com seus clientes, com seus funcionários, porque esse é um momento que você enxerga quem são os bons empresários. Então, aqueles empresários que vão ser, empresários e empresas que vão ser apoiados daqui para frente, são aqueles que foram sérios. E ser sério não quer dizer pagar todo mundo, fazer um esforço, não, é sentar, conversar e explicar a sua situação. É não ser aproveitador, porque infelizmente a gente vê algumas pessoas fazendo isso nesses momentos. No momento que a gente está agora, que é uma retomada de nova realidade, né, a gente está chegando aí no momento que o governo deve divulgar um planejamento de retomada, então a gente vai ter que rever o modelo de negócio. Como é que o meu negócio vai voltar? Será que agora ele vai ser mais online? Será que agora eu vou ter que prestar mais serviço para o meu cliente? Eu vou ter que mandar mais... Eu vejo, por exemplo, em loja de luxo, cresceu muito o consignado, né? Você mandar as roupas, mandar as coisas para casa da pessoa, a pessoa escolher e depois de devolver. Provavelmente você vai ter que mudar um pouco essa estratégia. Fazer uma nova leitura de cenário, acho que agora a gente tem um momento importante quando o governo divulgar esse planejamento de retomada e identificar opções de parceria e fusão. Nesses momentos é muito comum as lojas se juntarem, os negócios se juntarem para ganhar escala e se tornarem mais efetivos e mais baratos. Se você junta 5 lojas de cada uma e junta 10 lojas, provavelmente elas vão ter um custo administrativo mais baixo. E no terceiro momento é um novo ciclo de normalização, que isso vai acontecer em algum momento. A gente não sabe em que patamar, mas em algum momento a gente vai ter um novo normal. E aqui, só um overview para a gente fechar. Procurar informações de fontes confiáveis, preferir qualidade à quantidade, esquece esse negócio, eu estou batendo muito nisso, esquece esse negócio de ficar olhando o WhatsApp o tempo todo, manter marca relevante, entender que cada empresa é única e não existe fórmula mágica. Não existe aquela salve sua empresa, passe pela crise. Se eu não sei o tamanho da crise, como é que eu posso ensinar alguém a passar pela crise? Então, cada empresa é única e as decisões vão ter que ser tomadas a cada momento. Então, por isso que calma é tão relevante, eu tenho falado tanto nisso, que é um aspecto que nem é tão financeiro. Estudar o fluxo de caixa em cenário de estresse, é muito importante você entender
até onde sua empresa consegue se manter viva, porque o que vier melhor você vai recompondo. Peque pelo excesso, melhor você se preparar para um cenário de estresse maior. Quando voltar eu vou vender só 40%, como é que eu faço? E na medida que sua loja melhorar, aí você vai recompondo quadros, vai recompondo estrutura, eventualmente tendo um cardápio reduzido quando a gente fala em restaurante, de forma que mantenha o seu negócio viável, com um nível de ocupação mais baixo. Analisar as medidas que melhor se enquadram para a realidade, é o que a Abax vai fazer com vocês agora, e pecar pelo excesso, tá? Como eu comentei há pouco. Então, pessoal, são essas as mensagens que a gente queria deixar para vocês. Espero ter contribuído com os pontos de vocês. Eu vou olhar aqui as perguntas que a gente tem. Só um minutinho aqui. Eu responder aqui rapidamente e poder passar para a Abax. Vamos lá. Como o endividamento das famílias deve impactar nas compras e gastos no pós-isolamento? Com certeza, todos nós vamos sair mais endividados dessa crise. Então, a gente sim deve ver uma redução da atividade econômica, a gente deve ver as pessoas sendo mais cuidadosas no gasto, mas também, em algum momento, a gente vai ver um novo normal, as pessoas querendo voltar a ir a um restaurante, se ela não vai querer gastar, mas ela vai querer gastar um pouco menos, mas a gente tem que encontrar uma forma de se adaptar. Essa semana, por exemplo, participei de uma reunião com um grande grupo hoteleiro internacional que atua no Brasil, e eles estavam comentando sobre o planejamento deles de retomada. Um deles eles estão dispostos a baixar o nível de qualidade de serviço que eles oferecem, para que os hotéis consigam sobreviver no nível de ocupação mais baixo. Eles entendem que o cliente vai aceitar isso, que o cliente sabe da dificuldade que o mundo está passando. Então, eventualmente, o seu restaurante ter um produto, um cardápio mais reduzido, que consiga diminuir o quadro, produtos mais fáceis de serem preparados para você girar mais e reduzir o seu custo. Na sua loja de roupa, você ter opções mais baratas, ou alguma forma, que longe de mim estar tentando já dar resposta para os negócios de cada um, mas quem tem essa expertise, quem conhece o negócio, são vocês, empresários, que têm que parar com calma e pensar essa estratégia. Interessante essa pergunta. Se a gente vê a queda do varejo como uma demanda perdida ou postergada, acho que a gente tem dos dois, tá? Tem um pouco que é perdido e tem bastante que é postergado. Então, se eu não comprei esse mês uma camisa, talvez próximo mês eu vou querer comprar aquela camisa que eu não comprei no mês passado. Então, a gente deve ter um mix disso. Quanto às medidas bancárias, acha mais prudente executar o que já foi ofertado ou esperar mais? Pegue o que tiver. A gente não sabe dizer o que vai acontecer à frente. Tudo aquilo que você já puder usar, use agora. Juros baixos. Deve-se esperar mais para renegociar a dívida atrelada ao IPCA ou renegocia logo? De novo, vamos pegar tudo que a gente tiver oportunidade nesse momento de crise, porque a gente não sabe ainda como é que vai ser lá para frente. E tem uma última pergunta aqui. Os shoppings ainda não fazem com eficiência venda online. O que eles devem fazer? Só venda online é um negócio que a gente ouve falar há 10 anos, pelo menos, só que ele sempre foi marginal, né? Sempre foi a última venda, o extra. E agora, nesse momento, ela tem sido a grande venda. Nos Estados Unidos, você tem uma ideia, enquanto o varejo, eles medem lá pelo cartão presencial ou pelo cartão online. O cartão online subiu nos Estados Unidos quase 60%, enquanto o cartão presencial caiu 40%. A conta fica assim porque o presencial é muito maior, né? O online vai acontecer. E o online, pessoal, ele não precisa de um mega sistema, não. A gente tem visto empresas, e eu vou pegar o exemplo de uma empresa grande, a Via Varejo. Via Varejo divulgou que a maior parte das vendas online dela acontecem pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que todos nós temos. Não precisa investir, não precisa fazer nada. No máximo, criar uma conta de WhatsApp comercial. E os shoppings são um meio muito importante de fazer
essa relação entre o lojista e o cliente, porque é mais fácil para o cliente procurar um grupo de lojas do que uma loja específica. Então, sim, todo mundo vai ter que olhar mais para essa oportunidade, porque ela é uma oportunidade que já é real. Acho que nessa crise todo mundo está aprendendo a fazer o supermercado online, todo mundo está comprando online, a pedir comida no online. Então, isso faz parte do novo normal. Pessoal, muitíssimo obrigado. Gran Shopping, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou passar agora para o pessoal, para o Carlos, eu chamo de Carlinhos, né? Carlos Augusto da Abax, e ele vai continuar aqui a reunião. Muitíssimo obrigado, pessoal, e bom dia. Bom dia. Tem problema não, hein? É isso mesmo, Carlinhos. Tudo bem? Bom dia a todos. Deixa eu só aqui habilitar também os demais, na condição aqui que você me colocou, né, e também habilitar a apresentação. Um minutinho, por favor. O Pedro está aí também. Depois tu verifica se está ok, Pedro, por favor. Pronto. Então, fazer a apresentação aqui e desde já iniciar agradecendo o convite do Gran Shopping por essa oportunidade da gente conversar aqui com os lojistas, né, empresários. Para a gente é um motivo de sempre um prazer e honra. A gente, como disse o Enio aí muito bem no início, a gente nesse momento está contribuindo aí com o que podemos para minimizar os efeitos dessa crise, né, em relação a todos. Então, iniciar agradecendo o convite. Também iniciar parabenizando o Enio aí pela, mais uma vez, brilhante palestra. Como sempre, a gente está sempre aprendendo. Toda vez que a gente precede a ele, a gente tem a oportunidade de assisti-lo. Dizer para vocês aqui também que nós somos uma empresa, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Você está com a apresentação, Pedro, aí também? Por algum motivo está... Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Só um minuto, vou ter que salvar aqui na área. Bom, enquanto você vai colocando aí, porque por algum motivo eu não estou conseguindo aqui. Quando você vai colocando, porque você que está como... Deixa eu tirar aqui, só um minutinho, por favor. Você como está como o administrador. Tu pode me colocar novamente, por favor, como administrador? Sou eu que coloco, é? Você vai nos 3 pontinhos aí e coloca para que eu possa administrar aqui a apresentação. Ver se foi. Ok. Se foi. Pronto. Bom, desculpa aí, pessoal, esse pequeno ajuste aí. Então, vamos lá agora. Bom, nós somos a empresa Abax, como já disse o Enio no início, né? Nossa anfitriã, a Carla. A Abax é uma empresa de auditoria e consultoria. A gente atua basicamente com foco na área tributária, na área contábil e na área previdenciária, né? Então, aqui o Pedro é nosso parceiro sócio da Albuquerque Pinto, ele é advogado trabalhista e coordenador dessa área no Albuquerque Pinto. Também temos a Sani e o Ítalo, que estão aqui, são também nossos sócios e atuam conosco lá na Abax Auditoria e Consultoria. Bom, já estamos no mercado há um bom tempo, fazendo trabalho dessa natureza, de planejamento tributário, revisão de tributos, execução propriamente dita da contabilidade, do fiscal. Atuamos em todo o Nordeste, temos escritório aqui em Recife. E alguns clientes aí para... Depois vocês podem ter a oportunidade de olhar no nosso site. Bom, pessoal, nós vamos nos organizar assim. O Pedro, ele vai iniciar falando da área trabalhista previdenciária e, em seguida, nós entramos imediatamente com a área tributária. Como a área trabalhista tem bem mais questionamentos, a gente demanda um tempo maior no trabalhista, depois a gente emenda no tributário e aí a gente abre para todas as perguntas que, porventura, surjam, tá certo? Então, vamos iniciar já com o Pedro e aí depois a gente emenda no tributário. Ok? Tá, Pedro.
Obrigado, Carlinhos. Você está me ouvindo bem? Só confirma que você me escuta bem. Sim. Então é isso. Primeiro, uma satisfação. Como o Carlos já, só repetindo que tinha ficado no mute aqui no automático. Como o Carlos já antecipou, nós vamos começar aqui pelas questões trabalhistas, né, do ponto de vista jurídico. O que é que foi afetado aí as relações de trabalho de vocês com seus empregados, quais são as opções que tem. Muitas das coisas que nós vamos passar aqui, com certeza vocês já ouviram, mas essa não deixa de ser uma oportunidade de você aproveitar para tirar uma dúvida, escutar por um outro ângulo e aproveitar para esclarecer todos esses pontos aí que têm movimentado as relações de trabalho nos últimos 2 meses. Aí embaixo tem um quadrinho ao lado de chat, QIA, por meio desse canal que vocês encaminham suas dúvidas. Quando eu acabar de falar, quando eu terminar minha participação, o Carlos vai iniciar com a parte tributária e ao final a gente volta respondendo os questionamentos que vocês, porventura, tenham encaminhado aí por esse canal, tá bom? Então, nós dividimos aqui a apresentação trabalhista sobre os seguintes aspectos. Primeiro, fazendo uma breve abordagem dos impactos que esses decretos estaduais e municipais, especificamente ontem, né, tivemos uma nova prorrogação das medidas de isolamento mais severas aqui na capital, e quais são esses impactos nas relações de trabalho, no que é que afeta diretamente, quais são os cuidados que vocês devem ter com relação aos colaboradores de vocês, tá? Segundo, a gente passa pelas medidas de preservação do emprego, que são aquelas medidas provisórias que o governo federal editou lá em abril, no começo do mês de abril, trazendo uma série de medidas que alteram profundamente, ou que inserem profundamente alternativas aí no combate à crise. E aí, na sequência também dessas medidas, de forma mais abrangente, a gente vai tratar das questões de redução e suspensão dos contratos de trabalhos, que são o que muitos de vocês já devem ter feito no momento. E, por fim, a gente encerra com o cenário de demissões, ou seja, se a empresa efetivamente precisar passar por uma fase de desligamentos, quais são os cenários possíveis. Sumiu aqui para mim, Carlos, a apresentação. Você teve algum problema? Carlos, você escuta? É possível que ele tenha caído. Peço só um minuto, por favor, para ver se houve algum problema. Ok? Agora eu estou vendo. Então, vamos lá. Chegando aqui na parte inicial dos decretos, né? É importante deixar claro que o decreto, em momento nenhum, ele impede o funcionamento interno das empresas. O que ele impede é o atendimento ao público, que não precisa nem dizer é vital para o funcionamento, né? Mas algumas empresas, algumas lojas continuam aí com procedimentos internos, inclusive para escoar seus produtos pelas vendas no serviço de entrega. Então, esse tipo de serviço ele continua permitido. Então, vocês podem sim continuar demandando seus colaboradores para esse serviço específico, ou seja, algum serviço interno para faturar, para preparar algum produto e para mandar entregar na casa dos clientes de vocês. Mesmo com o decreto de 5 de maio, que é esse decreto que a gente chama de lockdown, que trouxe maiores medidas mais severas de circulação, mesmo ele não alterou a possibilidade do funcionamento interno, ou seja, as empresas, as lojas especificamente, podem continuar com seu funcionamento regular, mas exclusivamente por meio de serviços de entrega. Qual que é a atenção, então, que vocês têm que ter com relação ao quadro funcional? Se for exigir que algum empregado, porventura, se você tiver alguma demanda que esteja se você estiver tendo alguma demanda para entregar produtos da sua loja, você precisa demandar aqueles empregados com toda a cautela possível a fim de evitar a exposição e alegação futura de que houve contaminação pela Covid decorrente do deslocamento caso trabalho. Especificamente com relação àqueles trabalhadores maiores de 60 anos ou aqueles portadores de doença crônica, e aí é importante sempre você, nesse momento, olhar aquele exame admissional que o empregado faz no momento que ele é contratado, ver se foi declarado algum tipo de doença crônica. Esse tipo de colaborador, ele não pode circular, certo? Então, esse tipo de empregado não pode circular.
Se o empregador quer exigir do seu empregado, que está ali inserido no grupo de risco, que são esses acima de 60 anos, ou algum portador de doença crônica, ou algum ainda com qualquer recomendação médica expressa nesse sentido, se algum empregador exigir do seu empregado isso, estará ali assumindo um risco bastante alto, caso o trabalhador venha a contrair a doença. Tá? Então, nós recomendamos que vocês não exijam nenhum tipo de prestação de serviço que demande um deslocamento desses empregados que estão no grupo de risco. E dos que não estão no grupo de risco, e se você tem algum tipo de serviço interno, você pode sim fazer essa exigência do seu colaborador, mas aí atendendo uma série de requisitos. Passa, por favor, Carlos, para o próximo slide. Aí a gente chega no aspecto da Covid e doença ocupacional. Saiu uma decisão do STF que a mídia divulgou como se o STF estivesse dizendo que Covid é acidente de trabalho ou Covid é doença ocupacional. Não foi necessariamente isso que a decisão judicial trouxe. O que a decisão judicial fez foi afastar uma previsão que havia em uma daquelas medidas provisórias que dizia que Covid não seria acidente de trabalho ou não seria doença ocupacional. Então a questão está inteiramente aberta como qualquer outra doença ocupacional ou como qualquer uma situação de acidente de trabalho. Se o empregado via contrair a doença, precisará ser aferido no caso concreto se foi aferido no ambiente de trabalho ou não, ou no deslocamento para o trabalho ou não. Não é uma questão simples. E aí, na justiça, em termos de jurisprudência, em termos de decisões judiciais, existe uma corrente que fala que a responsabilidade do empregador é objetiva. O que isso quer dizer? Que só o fato do seu empregado estar trabalhando para você nesse período, estar se deslocando em seu favor, seja para entrega, seja para fazer algum serviço interno. Só o fato dele vir a contrair a doença, segundo uma corrente, ela já considera como doença ocupacional. Mas existe uma outra corrente que diz que não, que precisa ser comprovado que essa doença necessariamente teria sido adquirida nesse deslocamento ou no ambiente interno da empresa. Por isso é que nós recomendamos que vocês adotem de forma rigorosa as medidas que nós ouvimos todos os dias de prevenção. Entregar máscara, entregar outros equipamentos de proteção que sejam obrigatórios segundo as normas de segurança, distribuir álcool gel internamente na empresa, documentar isso, tá? Porque se houver qualquer tipo de questionamento futuro, a empresa precisa estar preparada para mostrar que fez a aquisição, ou seja, juntar notas fiscais de compras de máscaras, ou que fez a máscara de tecido e entregou, seja por fotos, por vídeos. Tudo isso é muito importante que vocês observem com os seus colaboradores que, porventura, ainda estejam em alguma atividade. A declaração de autorização de circulação também é obrigatória. Nós temos orientado aos nossos clientes que esse documento seja entregue ou encaminhado por e-mail, enfim, pelo empregador, e que nesse próprio documento o empregado declare que até aquele momento ele não tem nenhum sintoma da doença e nada que possa colocar no grupo de risco, justamente para ir formando aí meios de defesa, caso esse empregado venha depois a adquirir a doença e venha a pleitear na justiça algum tipo de direito em face da empresa de vocês. Tá bom? Então, só lembrando, por fim, que o grupo de risco, isso tudo que eu estou falando, desses cuidados, são daqueles trabalhadores que não estão inseridos no grupo de risco. Quem está no grupo de risco, a empresa tem realmente que afastar por completo de qualquer tipo de prestação de serviços, exceto se for aquele inteiramente no âmbito residencial. Passa, por favor, Carlos, para o próximo slide. Superado, então, essa questão dos decretos, só lembrando que quem tiver qualquer dúvida, fica à vontade para encaminhar para a gente. Teremos o maior prazer em responder. E aí a gente passa para as medidas que afetam diretamente os contratos de trabalho. Muita gente aí na dúvida se demite, se não demite. A gente sabe que demitir é um movimento caro, tem que pagar as verbas rescisórias, é alto. Você encerra ali uma relação com o seu colaborador, que muitas vezes já tem muito tempo, ele já é treinado, já conhece como é que funciona a empresa. Então, é realmente uma decisão difícil a ser tomada nesse momento. Por isso mesmo é que existe uma série de medidas que podem ser adotadas antes de chegar especificamente numa situação de demissão. A primeira delas, que foi a mais utilizada a partir lá de 19, 20 de março, que foi quando tudo isso começou a ter um contorno mais forte, é a concessão de férias, sejam elas férias coletivas ou individuais. Ou seja, todos vocês sabem, muitos de vocês já devem ter antecipado as férias dos seus colaboradores. A medida provisória trouxe a possibilidade de antecipar, então, o período de férias futuras, conceder nesse momento
e o adicional de 1/3 fica devido apenas na época do 13º salário. Então, se porventura alguém ainda não adotou essa medida, ainda pode adotar a concessão de férias nesse momento. Segundo ponto, se já houve a concessão de férias, já exauriu esse período de férias, a medida provisória prevê a possibilidade da utilização do banco de horas invertido, ou banco de horas inverso. Como é que funciona o banco de horas invertido? É o contrário do banco de horas tradicional. O banco de horas tradicional, o seu empregado faz horas extras e depois você concede folgas compensatórias para zerar seu débito de horas extras com seu colaborador. No banco de horas inverso, ou invertido, é o contrário. Ele fica em casa e não trabalha, você preserva o salário do seu empregado, e aí depois, quando no cenário de retomada, havendo a retomada da atividade, o empregado te repõe todo esse tempo que ele ficou em casa parado, na forma de até 2 horas extras por dia, por um período de até 18 meses. Precisa, para isso, fazer um acordo individual com ele escrito, ajustando que o período que ele vai ficar em casa parado, sem prejuízo do salário, ele vai ficar te devendo e vai te repor na forma de horas extras. Então, essa é uma alternativa também que surge, pode às vezes não ser a mais interessante, porque nesse momento que vocês podem não estar tendo um faturamento, não estão tendo faturamento no nível anterior, no nível de antes, pode não ser interessante, mas não deixa de ser uma oportunidade que está aí. E ela está válida até dezembro, por enquanto. Só uma dica que nós damos aqui. Caso alguém venha a adotar esse regime de banco de horas, não deixe o seu empregado por mais de 30 dias nesse regime, porque se precisar evoluir para uma demissão, para uma dispensa, o máximo que você vai poder descontar das verbas rescisórias dele, decorrente desse saldo de horas que ele fica te devendo, é 1 mês de salário. Tá? Se ele ficar mais de 1 mês em casa, por exemplo, o que passar disso, você não vai conseguir promover a nível de desconto. Outra alternativa que se utilizou e que se tem bastante é antecipar todos os feriados que tem no calendário até o final do ano, exceto os religiosos. Só basta comunicar ao empregado a respeito da antecipação desses feriados, não precisa da concordância dele, exceto no religioso no qual o empregado precisa concordar. Quarto ponto, que deve ser o que a maioria de vocês já adotaram, a maioria dos nossos clientes, por exemplo, já estão aí com mais de 1 mês de redução ou suspensão de contrato de trabalho. Então, é adotar a redução ou a suspensão de contrato de trabalho que enseja ao empregado a garantia no emprego durante o período da suspensão ou redução e no período imediatamente posterior. No próximo slide nós vamos falar de forma mais detalhada. Mas, por fim, supondo que já exauriu todos esses aspectos de férias, banco de horas, antecipação de feriados, redução de jornada, salário e suspensão, tem, por fim, lá a possibilidade da linha de crédito que o BNDES disponibilizou para custear 2 meses de salário do seu quadro funcional até 2 salários mínimos por trabalhador, aquelas empresas que faturam até 10 milhões no ano, mas também tem uma contrapartida que é a garantia do emprego. Só que perceba que aí nós já estamos falando um pouco mais à frente, então não deixa de ser mais uma medida para pensar se adota ou se não adota. Passa, por favor, Carlos. E aí, tratando especificamente de redução de jornada e salário ou da suspensão do contrato de trabalho. Então, vocês têm aqui basicamente 2 opções, vocês também já devem ter ouvido falar bastante, mas tem 2 opções para ser adotada de acordo com o caso concreto. Se a empresa, se a loja, se seu estabelecimento não está tendo nenhum tipo de atividade, é mais adequado que você migre seu quadro funcional para um regime de suspensão do contrato de trabalho. De outro lado, se existe algum tipo de atividade interna em menor proporção, aplica a redução de jornada e de salário. E pode também mesclar. Essa é uma dúvida bastante comum, bastante frequente. Você pode deixar um grupo de trabalhadores em regime de suspensão e você pode deixar outro grupo de trabalhadores no regime de redução, se houver alguma demanda que justifique isso. Indo para as hipóteses de suspensão. A suspensão do contrato de trabalho ela pode ser firmada por até 60 dias. Outra orientação que nós temos dado aqui é que, como essa suspensão ela precisa ser feita por contrato escrito entre empregado e empregador, recomendamos que faça primeiro por 30 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 30. O que é que eu tenho visto aí nos últimos 30 dias? Assim que saiu a medida provisória, muitos empregadores, muitos empresários correram para fazer redução e suspensão e já assinaram um contrato com prazo longo, de 60 ou de 90 dias, como é o caso da redução.
E aí depois, em razão das imprevisibilidades do momento, viu que precisava ter algum tipo de operação e aí quis chamar de volta o trabalhador. E aí fica a dúvida, como é que fica a estabilidade dele, já que ele assinou o contrato de emprego, desculpa, o contrato de suspensão ou de redução até 60 dias. Ele se sentiu seguro que estaria estável até 60 dias e mais 60 dias depois do final do prazo. Ou seja, quem assina um contrato de suspensão por 60 dias estará estável, a priori, pelos 60 dias da suspensão e pelos 60 dias posteriores, ou seja, 120 dias de garantia. Então, a medida provisória não responde a essa pergunta de forma objetiva. E como qualquer situação que não tem resposta objetiva quando se trata de relações de trabalho, quem vai responder essa questão é o judiciário depois, quando provocado. Então, muita cautela. Na hora de formalizar com o seu empregado uma redução ou uma suspensão do contrato de trabalho, melhor fazer pelo prazo inicial com a possibilidade de prorrogação, porque a medida provisória deixa. Tá? Então, na hipótese de suspensão até 60 dias, fica obrigado a manter os benefícios, aqueles benefícios que vocês já pagam para os seus empregados, eles têm que ser mantidos durante o período de suspensão. O que vai suspender, portanto, é a sua obrigação de pagar salário e de pagar os encargos decorrentes desse salário, mas os benefícios continuam. E se a sua empresa faturou até o final do ano de 2019, teve faturamento acima de 4 milhões e 800 mil reais bruto, você tem uma obrigação de pagar ainda uma ajuda compensatória equivalente a 30% do salário do seu empregado. Tá? Esses 30% não é 30% de natureza salarial, ou seja, você não vai pagar uma ajuda de 30% com reflexo no FGTS, com reflexo no descanso semanal remunerado, com reflexo na contribuição previdenciária. Você vai pagar 30% e mais nada. Tá? Então, essa ajuda ela é inteiramente indenizatória, não incide nenhum encargo sobre ela, não tem nenhum tipo de natureza salarial nesse aspecto. Agora, isso, lembrando, só se você tiver faturado até o final do ano de 2019 4 milhões e 800 mil reais. Se não é seu caso, você não é obrigado a pagar essa ajuda compensatória. Com relação aos benefícios que precisam ser mantidos. Regra geral, todos os benefícios que você fornece para o seu empregado precisam ser mantidos. Se você cortar, você vai ter algum tipo de risco de questionamento judicial posterior. Só que existem alguns benefícios que nós entendemos que oferecem um risco praticamente inexistente. Por exemplo, vale transporte. Se o vale transporte é um benefício, ou na verdade pode até ser não entendido como benefício, mas sim uma obrigação legal do empregador, o vale transporte ele se destina para o trajeto casa-trabalho. Como o contrato de trabalho está suspenso, não tem esse trajeto, naturalmente não teria a obrigação de pagar o vale transporte. Então, esse você teria uma maior tranquilidade para deixar de conceder, naturalmente. Agora, quando você trata de vale-refeição e vale-alimentação, o risco já é maior. Se o vale-refeição ele está atrelado por força de previsão em convenção coletiva do Sindlojas, por exemplo, ou do comércio, se ele está condicionado à quantidade de dias de trabalho, a gente entende que há sim uma margem de argumento melhor para se defender depois. Então, se você precisar cortar o vale-refeição, que é aquele da refeição no trabalho, e se tem previsão na norma coletiva que ele está atrelado à quantidade de dias trabalhados, existe uma margem maior de segurança para fazer esse corte. Tá? E, por fim, o vale-alimentação, que é fornecimento de cesta básica ou vale-compras, esse já é mais arriscado fazer o corte. A gente não recomenda que haja esse corte, porque há uma maior possibilidade de condenação posterior caso o empregado venha questionar na justiça. Tá? E, por fim, a questão do plano de saúde, que também tem sido bastante discutido. Esse nós recomendamos que não haja, hipótese alguma, corte. Tá? Se o seu empregado vir a precisar utilizar o plano de saúde durante esse período, seja por qualquer motivo, e ele, em decorrência de uma negativa de atendimento, ele pode sofrer um dano aí, pode sofrer um dano irreversível, irreparável, e você, empregador que cortou o plano de saúde, seu empregado indevidamente, vai responder por todos esses danos. O risco é muito alto. Então, não cortar o plano de saúde nas hipóteses de suspensão de contrato de trabalho, tá? Muito cuidado com isso. Com relação à ajuda compensatória que eu já falei anteriormente, que é de 30%, só deixando claro que há um entendimento hoje mais ou menos consolidado, não é um entendimento jurídico, não é de decisões judiciais, mas um entendimento de todo mundo que tem debatido sobre esse tema no meio, o entendimento que esses 30% é sobre o salário base, o salário contratual. Isso porque a gente sabe que os empregados que trabalham como comissão recebem
um adicional de comissão por cada venda feita, ou o pessoal que trabalha em restaurante, em bar, que recebe gorjetas, não precisaria, nesse caso, fazer uma média dos últimos meses, mas sim aplicar apenas sobre o salário base essa ajuda compensatória de 30%. Não é, de novo, uma decisão judicial, já que tenha dito isso, mas há um consenso nesse sentido que haveria uma possibilidade maior de defesa caso haja uma discussão judicial. E, de novo, a consequência da suspensão do contrato de trabalho é exatamente a garantia no emprego, né? Se você vai fazer a suspensão do contrato de trabalho do seu empregado, haverá a garantia no emprego, conforme eu já esclareci anteriormente. Então, pensar muito bem na hora de assinar o contrato, não colocar logo o período máximo. De outro lado, existe a possibilidade da redução do contrato de trabalho. Volta uma, por favor, Carlos. Isso. Falamos da suspensão e falando de redução. Essa redução também por acordo individual, diferente da suspensão. Ela tem um prazo maior, que são 90 dias. Você pode fazer redução de jornada e de salário nesses percentuais que estão aí, 25%, 50% ou 70%, apenas por acordo individual, com os empregados que ganham até 3 salários mínimos. Se você tem algum empregado no seu quadro que ganha acima de 3 salários mínimos e até R$12 mil, você só vai poder fazer essa redução com acordo individual se a redução for especificamente de 25%. Agora, se a redução for de 50% ou de 70%, você vai precisar procurar o sindicato para fazer um acordo coletivo especificamente, tá? Na hipótese de redução e suspensão, não esquecer que precisa comunicar ao Ministério da Economia, lá pelo sistema web empregador, no prazo de 10 dias contados da assinatura, para que seu colaborador possa receber o benefício concedido pelo governo. Importante também lembrar, o Enio falou na apresentação dele, que a partir de 15 de junho vai ser liberado o saque do FGTS para todo mundo, todos os trabalhadores que laboram, né, sob o regime seletista. É importante até para fortalecer seu relacionamento com o seu quadro, divulguem, lembrem que tudo que vem para somar e para melhorar a vida do seu colaborador e melhorar o seu relacionamento é bem-vindo. Então, lembrar de divulgar para o seu quadro funcional que o FGTS vai estar liberado para saque a partir de 15 de junho no valor de R$ 1.045, limitado a esse teto. Agora sim, Carlos, por favor, pode passar para o próximo slide, que aí nós chegamos para tratar dos cenários de demissões. Ou seja, se efetivamente você precisar demitir, reduzir seu quadro funcional, muito se discutiu a respeito das possibilidades. Eu posso demitir sem pagar a multa do FGTS, eu posso demitir pagando apenas a metade do FGTS. Então, sobre isso, eu gostaria de trazer 2 esclarecimentos jurídicos. Primeiro, são 2 previsões distintas na CLT. Existe a primeira previsão que diz que, caso haja um ato governamental que impacte ou que seja ato de consequência da paralisação parcial ou total da atividade da empresa, essa empresa estaria autorizada a demitir os seus empregados sem pagar as indenizações decorrentes da rescisão. As indenizações são a multa de 40% da FGTS e o aviso prévio. As outras verbas rescisórias, elas indiscutivelmente são devidas, tá? Que é férias, 13º salário, sobra de salário. Tá? Então, aqui, a lei está falando especificamente da multa de 40% da FGTS e do aviso prévio. Mas a questão esse dispositivo legal, ele nunca foi interpretado, sobretudo sobre uma situação como essa, interpretado a nível de jurisprudência, sobretudo em uma situação como essa que nós estamos vivendo. Então, muita cautela no momento de, caso haja um avanço para demissões nesse sentido, porque nós não sabemos como é que a jurisprudência vai se portar. Há quem defenda que não seria o caso de aplicar essa hipótese nesse momento, porque o governo civil sem saída, não teria alternativa a praticar que não fosse determinar um isolamento social a bem aí visando proteger um bem maior, tutelar um bem maior que é a saúde da população como um todo. Então, é uma questão que está em aberto. Se você efetivamente for demitir seu quadro sem pagar essa multa, é importante saber, se preparar, que isso pode voltar na forma de discussão judicial e aí você vai precisar adotar os meios para se defender lá na Justiça do Trabalho contra esses pedidos. Há margem para defender? Há, mas isso ainda é bastante discutível. Então, não pode demitir e achar que não vai ter nenhum problema. Pode sim haver essa discussão. Do outro ponto de vista de demissão, existe uma outra previsão na CLT que diz que nas situações de força maior, a empresa pode demitir os seus empregados, pagando as indenizações pela metade, que seria o aviso prévio e a multa do FGTS,
mas ela faz duas exigências. A primeira é que seja a extinção do estabelecimento, ou seja, se seu estabelecimento não fechou, o estabelecimento que o empregado trabalha não fechou, você não pode nem pensar em aplicar essa possibilidade. E ainda que tenha fechado, vai precisar demonstrar que houve um impacto econômico-financeiro significativo. Ou seja, você precisa demonstrar um caixa ali próximo ao negativo, ou um caixa que sequer consegue pagar o restante dos salários dos seus empregados. Sem isso, também fica bastante arriscado fazer uso. Então, perceba que existem sim essas possibilidades de demissões, mas não são caminhos 100% tranquilos. Eles oferecem risco, você precisa adotar com certo cálculo, se preparando para uma discussão judicial que ela possivelmente virá, provavelmente virá. Por fim, se você efetivamente avançar para um cenário de demissão, existe a possibilidade de você conceder o aviso prévio para o seu empregado na forma trabalhada e não indenizada. E qual que é a diferença disso? Se você hoje demite seu empregado com aviso prévio indenizado, você tem 10 dias para pagar todas essas verbas rescisórias do dia que você comunicou o aviso. Se você, ao invés disso, aplica o aviso prévio na forma trabalhada, você ganha todo o período do aviso prévio trabalhado, que pode chegar até a 30 dias, mais 10 dias após o término do aviso prévio trabalhado. Então, na prática, você ganha quase 40 dias para pensar mais o que fazer e ainda assim de fôlego para buscar ou para alguma retomada. Agora, eu posso, então, aplicar aviso prévio trabalhado para o meu empregado que está em casa sem ter que vir trabalhar? Pode. É claro que existe alguma discussão em torno disso, mas já houve uma evolução aqui no Ceará, especificamente. A Superintendência do Trabalho já soltou uma nota circular, decorrente de uma solução de consulta, esclarecendo que pode sim ser aplicado o aviso prévio trabalhado para o empregado ficar em casa. Você, então, ganha um significativo prazo para pagar essas verbas rescisórias, não é mais, então, só aqueles 10 dias, só o aviso prévio indenizado. E, ao final, ou no decorrer desse prazo do aviso prévio trabalhado, você, inclusive, pode voltar atrás, se as coisas melhorarem, e retomar, religar o contrato de trabalho. É claro que, nessa hipótese, vai precisar da concordância do empregado, tá? Então, pessoal, essas são as questões que nós queríamos apresentar. Fiquem à vontade para nos encaminharem os questionamentos ou eventuais dúvidas que tenham ficado da nossa apresentação. E eu passo agora para o Carlos prosseguir. Olá, Carlos. Excelente, Pedro. Dando continuidade, entrando nas medidas tributárias, para depois a gente abrir alguma pergunta, caso tenham. Basicamente, o que temos aí, pessoal, são postergações e alguma suspensão de tributo, né? Como já foi dito, nessas medidas já tem algum tempo, já deve ser do conhecimento da maioria. Contudo, a gente quer ressaltar aqui os principais pontos no que tange a área tributária, que a gente elegeu como sendo os principais. Então, são aí esses que estão colocados e que a gente vai passar um a um aqui, rapidamente para todos. Então, primeiro, né, como já é conhecido mesmo de todos, o Simples. O Simples ele foi postergado, né, ele foi prorrogado a sua data de pagamento, né, e março, abril e maio. Então, como disse o Enio lá no início, nós já estamos aí acabando maio, né, e ainda não tivemos nada de prorrogação novamente em relação a junho, mas se espera que isso venha a ser também prorrogado pelo menos junho, né? Vamos acompanhar o que vem mais à frente. Então, esses tributos eles estão sendo postergados para outubro, novembro e dezembro. Também, como disse o Enio, tudo indica que lá na frente, né, quando for o momento de pagar esses tributos, pode ser que surja novamente um novo refis, uma espécie de parcelamento especial, porque as empresas, com certeza, estarão com dificuldade de caixa para o momento de honrar esse pagamento, né? Então, se espera que lá na frente venha um parcelamento especial para possibilitar o pagamento do que foi postergado. Então, o Simples foi postergado 180 dias e o ICMS e ISS, que está dentro do Simples, foi prorrogado por 90 dias. Então, ficou aí as datas de pagamento, todos eles estão postergados, assim como as declarações e obrigações acessórias relacionadas a isso. Em relação aquelas empresas que não estão no Simples, né, portanto, estão no lucro presumido ou lucro real, essas, o que teve unicamente foi a postergação, prorrogação do PIS, COFINS e contribuição previdenciária patronal. Então, esse, por exemplo, o lucro presumido e real, o imposto de renda e a contribuição, não tivemos nada. Tivemos apenas PIS, COFINS e contribuição previdenciária, que também foi postergada abril e maio. Se espera que junho também tenha nova prorrogação. Diferente do outro, esse a gente teve uma prorrogação para agosto e outubro. Então, setembro ficou livre de pagamento de 2 tributos. O governo pensou em dar uma folga de caixa no intervalo entre agosto e outubro. Mas, volto a dizer, vamos ver se mais à frente a gente tem aí um parcelamento especial para esses tributos que estão sendo postergados.
Mais recentemente, nós tivemos também, né, a prorrogação de parcelamentos, tanto parcelamento para quem está no lucro presumido e lucro real, e mais recente do Simples. Então, esses que seria maio, junho e julho, então já se nota aí uma nova data, né, mais para frente, colocou já maio, junho e julho. Todo esse parcelamento que deveria ser pago nesses meses, a gente está com novas datas de pagamento. Então, ficou agosto, outubro e dezembro. De novo, também pulou setembro para dar uma folga de caixa para as empresas. Então, aqui a gente já começa a falar que, além dos tributos, o parcelamento também está prorrogado. Isso foi mais recente, essa medida do governo, para também parcelar, prorrogar os parcelamentos de todos os regimes, seja lucro presumido e, mais recentemente, o Simples. Ok? Então, esse também teve uma prorrogação. Tudo prorrogação. Efetivamente, o que tivemos redução foi na contribuição ao Sistema S. Essa tivemos redução, né, nessas alíquotas que estão aí. Muito recentemente também teve uma grande discussão sobre a constitucionalidade dessa discussão do Sistema S, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a medida provisória que reduz essa contribuição ao sistema. Então, está vigente a redução efetiva de carga tributária do Sistema S, com a redução das suas respectivas alíquotas para as pessoas jurídicas e empresas, né? Também tivemos redução efetiva em relação ao IOF. Essa redução tem um prazo, 3 de abril a 3 de julho, e, portanto, aquela alíquota que era de 3 ficou 0. Então, isso acarreta empréstimo mais barato, crédito rotativo mais barato, cheque especial, tudo que diz respeito a crédito junto à instituição financeira, ou mesmo entre empresas, né, comum as empresas fazerem mútuos, conta corrente entre elas, tudo isso aí fica zerada a alíquota do IOF. Em relação a imposto de importação e produto industrializado, são tributos que incidem sobre a produção e importação. Esse também, efetivamente, tivemos uma redução, né? Então ficou zerado toda a alíquota de produtos relacionados a médico hospitalar, então máscara e tudo que está ligado a hospitalar. Isso foi zerada, a alíquota do IPI, do imposto de importação. Uma medida importante, o Enio já tratou dela, só para reiterar, as certidões, todas estão prorrogadas a sua vigência e a validade. Então, isso possibilita que as empresas tenham acesso a crédito às instituições financeiras públicas ou privadas, e tanto as certidões negativas, como também toda a espécie de fiscalização para autos de infração e também inscrição em dívida ativa, tudo isso está suspenso nesse momento, desde que a empresa não tenha recebido antes da pandemia. Isso tudo está suspenso também, para que a empresa não venha a ser intimada nesse momento a prestar documento, informação, seja autuada e venha a ser inscrita em dívida e tenha seu nome escrito no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes. Então, isso também está prorrogado a validade e suspenso esses atos do poder da Secretaria de Fazenda Estadual e Federal quanto à execução das empresas. Bom, o que não mudou, né? Já falamos, o imposto de renda e a contribuição, esses dois tributos ainda não tivemos nada, seja do lucro presumido, lucro real, nada, nenhuma medida. Tivemos lá em abril o recolhimento, daqui a pouco vai ter o segundo trimestre e ainda não tivemos nada em relação a ele. Também não tivemos nada em relação ao ICMS e ISS. Efetivamente, esses tributos ainda estão normais. É claro que o faturamento caiu e aí reduz o imposto. De toda forma, eles estão aí, não se conseguiu ainda qualquer medida de redução ou suspensão em relação a eles. Há um pleito dos empresários, mas isso demanda reunião de todas as secretarias de Fazenda, Confaz, então isso está sendo mais complicado de passar. O que pode vir de relevante, a gente tem trazido essas observações para ampliar a discussão, ou seja, se fala em tributar os dividendos, né, nesse momento, não exatamente no ano de 2020, mas eventualmente 2021. Então, há uma discussão, há um projeto de lei que tramita no Congresso com relação a isso, de passar a tributar os dividendos. Há também, teve uma discussão de grandes fortunas, também retomou isso. O refis estadual já saiu, um parcelamento estadual, mais recente, até R$200 mil, com 40 parcelas. E, então, esse já está vigente, é automático, basta entrar no site e fazer diretamente. E também se falou em empréstimo compulsório para pessoas jurídicas com patrimônio acima de R$1 bilhão. Então, são assuntos que estão aí no Congresso se discutindo e estamos acompanhando para ver se isso vai prosperar ou não. Acreditamos que esse empréstimo compulsório e grandes fortunas seja mais difícil e dividendos ele está caminhando para que possa eventualmente acontecer. O que fazer? E aí já é uma recomendação da ABACS, né? A gente entende
Nesse momento, realmente você deve prorrogar o que for possível, já que o governo possibilitou isso sem juros, nem multa. Então, é interessante, sim, você prorrogar e, eventualmente, lá na frente, vai livrar caixa agora, o que é muito importante, e na frente, na hora de pagar, pode ser que tenha algum parcelamento especial e você, portanto, vai ter também uma diluição desse tributo. O segundo é fazer um planejamento tributário, olhar para dentro de casa, aproveitar o momento, ver o que é que você pode fazer, como é que está a sua relação com a fábrica, se existe alguma possibilidade de melhorar o regime, por exemplo, quem está no lucro presumido, quem está no simples, está tributando pelo caixa, né? Porque pode tributar pelo caixa ou pela emissão da nota. Então, está distribuindo lucro e está fazendo a escrituração contábil digital, chama-se o ECD, para que possibilite distribuir o lucro de 19 sem tributos adequadamente. Está fazendo todas as devoluções de venda cancelada, desconto condicional, está deduzindo isso na hora de tributar, já que você tributa a receita bruta, o faturamento, é importante que você tire do faturamento tudo aquilo que não vendeu, não recebeu, devolveu. Então, é olhar para dentro de casa e até retroceder os 5 anos, visando identificar alguma oportunidade, algum crédito tributário. Haja visto que a nossa legislação é muito complexa e, portanto, sempre em trabalhos dessa natureza, a gente identifica alguma possibilidade de levantamento de crédito e de redução dos tributos futuros com a utilização desse crédito. Na hora que você identifica um crédito, você passa a ter um cheque para com o governo. Na hora de pagar o tributo, você vai lá e compensa com o crédito que você tem, né? Então, a gente entende que esse momento agora é importante você também olhar para dentro de casa, conversar com o seu contador, com o seu consultor, para que possa olhar o que pode ser feito também visando o futuro no momento de retomada, né? Já fazer um planejamento. Bom, como a gente disse, na área tributária, a gente buscou aqui os principais elementos, né, que a gente entende como importante. As obrigações acessórias também estão postergadas, né? Também isso faz com que o custo da sua contabilidade fique menor. E outro ponto importante, também está vigente na Procuradoria da Fazenda Nacional, né, a possibilidade de transação, que é você sentar com o procurador, claro que não fisicamente, mas você pode transacionar com ele. Significa negociar a sua melhor forma de pagar o tributo dentro das suas possibilidades. Então, isso está vigente, está sendo acessível para que as empresas possam negociar como pagar lá no âmbito da Procuradoria. É claro que não agora, porque foi suspenso, mas quando voltar a pagar, você pode encontrar a sua justa medida de recolher o seu tributo. Ok? Nós podemos ir para as perguntas. Pedro, se puder voltar aí para ver se tem alguma questão em relação à área trabalhista. Carlos, eu não estou conseguindo desbloquear o vídeo, mas se vocês estão me escutando, tem um questionamento aqui importante a respeito de demissões, né? Nesse momento de demissões e dispensas, existe alguma possibilidade legal de fazer o parcelamento das verbas rescisórias? Isso é muito importante. Esse questionamento é muito importante porque automaticamente não existe como você fazer parcelamento das verbas rescisórias dos seus empregados. Na medida em que você adotar um procedimento como esse, você está assumindo um risco, e esse risco ele é quantificável, ou seja, esse empregado ele pode pleitear uma multa no valor de um salário do colaborador, no valor do seu salário. Então, o risco é esse, mas não existe possibilidade de parcelar. O único caminho que se poderia abrir nesse rumo seria buscar o sindicato da categoria para fazer um acordo coletivo, regulamentando como é que seria esse parcelamento. Nós temos notícias aí de alguns segmentos, de clínica, por exemplo, eles estão negociando uma convenção coletiva com o sindicato justamente nesse sentido. Então, procure se informar se o seu sindicato, por acaso, não tem uma convenção coletiva nesse sentido, ou se for o caso, procure o sindicato para fazer um acordo coletivo específico. E o outro questionamento é, diante da impossibilidade da presença física do colaborador na empresa, se for o caso, como é que faz para formalizar os atos de redução ou suspensão do contrato de trabalho? A própria medida provisória diz que vocês podem operar a formalização, pegar o aceite do empregado por qualquer meio eletrônico, ou seja, mandar um e-mail para ele responder de acordo, mandar um WhatsApp com a foto para ele responder com a foto do contrato de suspensão de redução para ele devolver de acordo, forma essa documentação e no momento posterior colhe a assinatura, não teria problema nenhum. Por hora, os questionamentos apresentados foram esses.
A gente reitera que fica à disposição para eventuais dúvidas posterior. O Shopping aí pode divulgar com vocês depois os nossos contatos, os nossos e-mails. E no mais, agradecer. Você quer colocar mais alguma coisa, Carlos? Não, só reiterar o que você já disse, realmente, nossos contatos estão aí na apresentação, que precisar, estaremos à disposição para conversar e aprofundar algum ponto que não tenha ficado claro, que vocês queiram mais esclarecimentos. Vou colocar aqui a Carla como administradora, para que ela possa também fazer qualquer fechamento. Carla, então você está... Oi, pessoal. Já tô? Sim. Oi, pessoal. Então, olha, primeiro queria te agradecer demais essa manhã. Acho que foi uma manhã assim super importante, esclarecedora. Temas que a gente está convivendo com ele diariamente, esse cenário que a gente está vivendo, né? Essas medidas econômicas, trabalhistas, fiscais, previdenciárias. Então, eu acho assim que, como eu falei no início, não se tem como prever muitas coisas, mas quanto mais informação e conhecimento a gente tem, melhor a tomada de decisões e mais certos do que a gente, das alternativas que temos, a gente, como é que a gente pode caminhar. Então, assim, eu queria agradecer muito essa parceria da área e da ABACS, agradecer o Enio, o Carlos, o Pedro, por essas informações maravilhosas. Eu acho assim que todos os participantes puderam conhecer muitas coisas, esclarecer várias dúvidas, e queria dizer que a gente está, essa palestra, né, essa manhã, ela vai estar no YouTube do Shopping. Então, os lojistas que estão com a gente, se quiserem compartilhar isso com sua equipe, seus colaboradores, para que todos possam conhecer melhor, né, esse cenário. Então, para os outros lojistas que não puderam estar aqui, seus amigos, enfim, eu acho que nesse momento a gente tem que compartilhar conhecimento, compartilhar a informação, e foi isso que a gente tentou fazer aqui. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente, e quem tiver dúvidas, a gente também está aqui para esclarecer, ligações, os contatos das consultorias, enfim, é só agradecer pela essa manhã maravilhosa que tivemos. Bom dia para todos. E vamos em frente, a gente vai passar por isso.